Oi, gente linda. O vídeo de hoje é para falarmos sobre as leituras de janeiro e fevereiro e também as leituras em andamento. Eu li bastante coisa, estou aqui olhando a pilha, é uma pilha bem respeitável. Vou começar pelo Kindle. No Kindle, gente linda, eu li Os Hadley. Alguém já ouviu falar nesse livro? Os Hadley, de Matt Haig. O Matt Haig, lembram? Foi meu primeiro vídeo, foi um livro dele, Os Humanos. Em Os Hadley, ele fala sobre uma. Vamos ver se dá pra ver. Ele fala sobre uma família de vampiros que querem levar uma vida normal, que querem levar uma vida de humanos mortais normais. Então, assim, a princípio eu achei assim que era uma proposta meio infantilzinha, meio bobinha, não tinha percebido que era isso, achei que eu ia odiar e na verdade eu amei. Amei o livro, amei a forma como ele abordou o assunto e eu entendi que é uma metáfora para a luta contra as compulsões. Eu estou lendo no momento também no Kindle Na Ilha. Gente, que livro, gente. Que livro. Na Ilha, de Tracy Garves Graves. É um romance maravilhoso de uma professora e seu aluno que estavam sobrevoando o Oceano Índico e o piloto se sentiu mal e eles caíram. O piloto morreu e os dois tiveram que sobreviver numa ilhazinha. Eu estou mais ou menos na metade da história, quase na metade, e estou amando. Achei que ia ser um romancinho bobinho e na verdade não é, um livro bem interessante. Aí eu li muitos contos. Li da Kate Chopin, Uma Mulher de Respeito. Li O Bebê de Desirê. O Bebê de Desirê, também da Kate Chopin. Não sei se dá para enxergar a luminosidade. Li A História de uma Hora, também da Kate Chopin. Todos esses livros são livros que mostram aqueles traços únicos de Kate Chopin e a preocupação que ela tinha com a subserviência da mulher, já lá no final do século XIX, e olhares que só hoje as pessoas estão começando a ter. Kate Chopin, eu imagino que sofreu muito por ser uma mulher tão avançada, na época ela já percebia. Depois eu li também esse conto aqui, A Porta no Muro. A Porta no Muro é uma série de contos. Não, é um conto só. A Porta no Muro é um conto só. Do H.G. Wells, o mesmo autor de A Máquina do Tempo. É um conto bem interessante, ficção científica. Tem um certo ar assim de suspense e é bem interessante. Também do H.G. Wells, O Ovo de Cristal. O Ovo de Cristal também tem o mesmo teor e é muito interessante. Agora eu vou ter que fazer uma propaganda sobre A Noiva da Caveira. A Noiva da Caveira são contos sobrenaturais de vários países. O primeiro se passa na Nigéria. É muito interessante mesmo. Depois eu li eu li muitos contos. Eu li o primeiro conto desse livrinho aqui, Over the Rainbow, tá? Que são contos de fadas numa leitura LGBT. O primeiro que eu li é a Cinderela, é uma Cinderela lésbica. Eu achei mais ou menos. Não é aquilo tudo, mas vale a pena. A gente acaba se divertindo um pouquinho, né? O Kindle foi isso. Eu tô tentando aproveitar melhor o meu Kindle, porque eu continuo nessa de gostar mais do livro físico. Eu terminei ontem Ser Estoico, né? Eu até pensei em fazer assim, uma espécie de cursinho. Pensei em fazer sobre esse livro, assim, capítulo por capítulo, mas eu vi que ia dar muito trabalho.
também não sei se haveria interesse, do Ward Farnsworth. Isso aqui é uma introdução maravilhosa ao estoicismo, aquela filosofia que nos mostra a importância de aceitarmos o que não pode ser mudado, o que não depende de nós, e fazermos a nossa parte para mudar aquilo que está ao nosso alcance. É muito interessante. Esse aqui eu também terminei anteontem, vai ser a resenha de fevereiro, O Diabo no Corpo. A gente vai conversar sobre ele na devida hora. É um romance francês de Raymond Radiguet. É a história daquele adolescente que engravidou uma mulher casada, patati patatá. Daí eu comprei esse livro de contos aqui do J.M. Coetzee. Ele é da África do Sul, porque eu estou adentrando a literatura africana, cada vez gostando mais. E esse aqui, gente, se chama Contos Morais, e são contos que abordam a sexualidade e o medo. O primeiro é O Cachorro. Eu adorei, um conto muito bom e muito inteligente. Em janeiro eu li de William Faulkner, O Som e a Fúria. Amei esse livro, já foi para a lista dos meus favoritos, tem resenha no canal. Também tem resenha de O Bom Crioulo, O Bom Crioulo do Adolfo Caminha. Amei esse livro, achei até a animação sobre esse livro, tem muito material bom sobre esse livro. Me surpreendeu muito, terminei isso aqui no dia 30 de janeiro, As Mães, da Brit Bennett. A Brit Bennett é uma das vozes afro-americanas, femininas que tem aparecido. E ela, gente, escreve maravilhosamente, maravilhosamente. As Mães é uma história linda, triste, sobre uma menina que não superou o suicídio da mãe, ficou grávida de um namoradinho, de uma relação tóxica, e aí depois ela tenta fugir do passado e o passado acaba encontrando a menina novamente. É um livro bem interessante. As Mães, fica uma dica aqui, super dicona. Agora nós criamos, eu e as minhas sobrinhas, mais um clube literário. Agora eu estou participando de 2 clubes de leitura. Esse clube de leitura, o segundo, chama-se Clube de Leitura 2022. Esse é só online. E o primeiro livro que nós lemos, eu terminei ele em janeiro, foi da Taylor Jenkins Reid, Amores Verdadeiros, mesma autora de Os Sete Maridos, de Evelyn Hough, que vocês devem conhecer porque é um livro bem conhecido. E, para minha surpresa, é um livro bem interessante. Eu achei que eu não fosse gostar, que fosse meio adolescente, mas não é, gente. É um livro bem interessante sobre um rapaz que não estava realmente morto, e aí foi dado como morto. Quando ele volta, encontra a sua esposa noiva de outro homem, porque a vida continuou para ela, né? E pode parecer assim meio fora da realidade, mas na verdade esse tipo de coisa já aconteceu por aí. Aqui o Imoralista, André Gide, foi a resenha de janeiro, não tenho muito a dizer sobre esse livro. A felicidade que ela me dava era tal como um repouso para quem não se sente cansado, lembra? Esse aqui eu resolvi dar um tempo, porque é um livro denso demais, é Shikasta. Shikasta, de Doris Lessing, é uma releitura, uma história fictícia do nosso planeta Terra, a quem ela chama de Shikasta. Aqui foi quando a Doris embarcou numa ficção científica de uma série chamada Canopus em Argos, Arquivos. Eu comprei todos, são 5 livros. Shikasta é o primeiro. Eu resolvi dar um tempo porque a história estava ficando muito densa. Agora vamos para as histórias em quadrinhos e depois para os livros em andamento. Duna, em quadrinhos, maravilhoso, não tenho palavras, maravilhoso. Gente, essa trilogia aqui, Matar ou Morrer, hoje eu comecei o último, o terceiro, ele chegou hoje. Tá? O primeiro já me cativou, o segundo melhor ainda, e o terceiro comecei hoje, estou adorando. Acho que hoje de noite ainda eu termino ele. Gente, Matar ou Morrer é uma história maravilhosa, hipnótica. Tá? É a história do Dylan, um
rapaz levemente psicótico que tem comunicações com o demônio e o demônio manda ele matar as pessoas que não são assim dignas de viver dentro da sociedade. Então ele mata estupradores, pedófilos, assassinos, e depois ele vai se dando conta que não tem demônio nenhum, que é psicose mesmo. E ele começa a se medicar e tal, mas nessas alturas ele já está sendo procuradíssimo pela polícia. E é claro que todo mundo lembra do Fábulas. Consegui a coleção completa. Quase dei um rim, mas encontrei o 2. Tá maravilhoso, já terminei, maravilhoso. O 5, terminei também em janeiro, maravilhoso. O 6, terminei, acho que foi início de fevereiro, maravilhoso. E esses 2 eu ainda não comecei. O 7 chegou hoje e o 8 estava em falta, então quando eu vi que havia um volume, me apressei e comprei. Esses 2 eu ainda não comecei, são leituras que eu vou começar amanhã ou depois. Estou lendo, mais ou menos na metade, o Arroz de Palma para o meu clube de leitura número 1. É a história de uma família desde 1908 até os dias atuais, uma família do Rio de Janeiro. Para o Clube de Leitura 2, estamos lendo de Benjamin Alire Sainz, A Lógica Inexplicável da Minha Vida. É um livro que está meio que se arrastando. Pretendo ainda fazer uma resenha em fevereiro de Messias de Duna, que é a continuação de Duna, quase na metade do livro. Isso é uma releitura, porque eu já li esse livro. Estou quase no final de A Morte, Um Amanhecer, da doutora Elizabeth Kubler-Ross, um livro maravilhoso que nos dá, assim, como é que eu vou dizer, nos dá, assim, um enorme conforto diante da morte. E esse livro aqui, ele me conquistou. De Patrícia Cornwell, Retrato de um Assassino. Isso aqui é um documentário que a Patrícia fez. Na verdade, ela fez uma investigação, ela investiu 7 milhões de dólares para encerrar o caso. Segundo ela, está encerrado, de Jack o Estripador. Segundo ela, ela sabe quem é o assassino e ela acusa formalmente o assassino. Eu estou quase na metade, é um livro bem interessante. Então essas são as leituras de fevereiro, também as de janeiro, as concluídas e as em andamento. Agora eu vou começar a ler. Vocês podem notar que eu li bastante, né, gente? Aqui tem janeiro, fevereiro, mas tem leituras aqui que ainda não foram concluídas. Algumas não foram nem começadas. Não cheguei a contar quantas eu li. Mas então, agora, a partir da próxima semana, quando começarem as aulas, dia 21 de fevereiro, eu começo com o meu 4º ano. Na escola onde eu tenho turma, e na escola onde eu não tenho turma, começa ainda antes. De qualquer forma, as leituras, obviamente, vão diminuir, porque não vou mais estar em férias, né, gente? Os vídeos também vão diminuir, as histórias vão diminuir, mas eu pretendo continuar, pelo menos 4 livros por mês, pelo menos uma resenha por mês a gente vai ter. Beijo no coração de todo mundo, uma ótima semana para todos e see you later!